E aí, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma edição do Good Old Gamers Podcast. Tô aqui com o meu brotherzaço Fernandão e hoje a gente vai falar de um tema muito legal aí que eu particularmente conheço pouco, tenho ainda algumas dúvidas, sei que é algo que vai ser bom no futuro, mas meu camarada aqui já tá super na vibe aí, já tá, como eu posso dizer, desbravando aí novos horizontes com essa nova tecnologia, que é falar sobre VR. Entusiasta. Entusiasta, exatamente, Fernando. Tô tentando lembrar a palavra aí, como que eu poderia definir aí. Você é o cara, podemos dizer que você é um early adopter do VR, digamos assim? Desde que se falou sobre o VR, você é o cara que comprou a ideia desde o início aí ou não? Pior que sou. Me considero aí um dos roots aí, cara. Comecei lá do comecinho mesmo, acompanhando desde os primórdios. Mas vou falar um pouquinho sobre a história aqui. Não, da hora, bacana. Enfim, até pra gente já poder engatar aí e começar a nossa conversa, cara, acho que a gente já teve algumas oportunidades de falar sobre o tema, de certa forma, um pouco no privado e no offline. E assim, né, Fernandão? Basicamente, eu vou tentar explorar um pouco aí dessas experiências do que você já curte, já joga. Eu, sendo bem sincero contigo, eu só tive uma experiência jogando VR, acho que foi há uns 2 ou 3 anos, se não me engano. Começou a surgir aqui em São Paulo como se fossem umas locadoras, né? Que você pagava a hora e você tinha a oportunidade de poder jogar VR por um determinado tempo. Então eu tenho os brothers lá, até era um camarada de um camarada que tinha aberto a locadora, a gente foi lá dar uma força. E assim, cara, eu confesso que eu fiquei um pouco, de certa forma, desapontado, Fernandão. Eu vou te explicar o porquê e eu queria aqui entender o que te chama tanta atenção nessa tecnologia. O VR eu faço um pouco do paralelo, cara, quando surgiu a tecnologia do Kinect da Microsoft. Não sei se você se lembra, acho que com o lançamento do Xbox One, né? Eles fizeram a primeira versão tentando fazer o conceito do One, do tudo em um. E eu lembro quando eles lançaram o vídeo e falaram do Project Natal, na época do nome. Meu, eu vi os vídeos e achei uma coisa que explodiu minha cabeça, Fernandão. Foi um troço que eu falei, velho, que negócio surreal. Até que eu tive a oportunidade, né? Acabei não comprando o Kinect, mas tive a oportunidade de jogar. E assim, velho, mano, Mó esse bosta. negócio desse. Não é uma bosta, cara. Mas o negócio de ficar mexendo o corpo é muito foda, cara. Eu tô acostumado a realmente ter essas experiências de game no seu conforto, controle, né? Sentado, vendo uma TV e tudo mais. E obviamente o lance de ser uma bosta também foi meio decepcionante, porque os caras montaram um vídeo apresentando o Kinect que era espetacular, foi um marketing muito foda que eles fizeram. E a experiência de jogo não foi tão boa. E isso me machucou, cara. Machucou, não vou mentir pra você, né? Então, quando eu vi surgindo essa questão do VR, eu já olhei com. Falei, puta, mano, esse bagulho aí não. Vai ser o Kinect V2. Então, tive a oportunidade de jogar, não achei tão legal, tão divertido. E o que mais me pegou assim, Fernandão, de fato, né? Provavelmente eu estava usando hardware, aí eu queria que você até depois me explicasse um pouco aí dessas tecnologias, mas acho que era um hardware que os gráficos não eram tão legais. Eu não achei, os jogos não eram tão legais, pareciam uns jogos bem old school, assim, gráfico estranho. E o lance realmente é você se mexer, tinha muito fio, enfim, não foi uma boa experiência, cara. Então, você que é como posso dizer, repete a palavra aí que você usou de novo, você é um entusiasta da tecnologia aí, e tem novos jogos. Mano, por que você curte tanto VR? Por que você bota tanto fé que essa vai ser uma tecnologia que vai ser game changing aí nos próximos anos? Mano, por que você pira tanto nesse troço aí? Porque pra mim esse negócio ainda, como eu falei, olha ainda com certa dúvida essa nova tecnologia, Fernandão. Sim. Então vamos lá, tem bastante história aí pra gente. Eu acho que assim, vou começar por aí, tá? Você falou, putz, você tem que se mexer, tem que fazer movimento, abaixar, pular, dar soco. E tem mesmo, cara. Assim, no final das contas, é uma outra experiência, cara. É um outro esquema de jogo, cara. Não é do tipo, beleza, você tem aqui um jogo que você joga ou no videogame ou no VR. Não.
jogo de VR que é legal, que é interessante, que putz, realmente é tesão, te proporciona uma experiência legal, é aquele que é feito para VR, sabe? Que é feito com isso em mente. Então, eu digo isso para falar o seguinte: a gente nunca vai falar, eu acho que muito difícil, de falar de uma substituição. Então, não é, por exemplo, que o VR veio para substituir os jogos como eles são hoje em dia. Então, eu não vejo essa mudança acontecendo. Sempre vai existir um espaço para os dois. Então, sempre vai ter o cara que quer sentar no sofá e curtir, relaxar jogando alguma coisa. Eu, inclusive, não, putz, adoro, nunca vou deixar de fazer isso também. Agora, também existe outro espaço para VR, cara, que é um outro tipo de experiência de jogo, cara. E eu digo não só de jogo, a gente fala muito de jogo, né? Porque o VR começou com, eu acho que o grande potencial era trazer isso para jogos. Mas se você for ver, hoje, por exemplo, a gente voltou a falar, eu tava fazendo muito, e hoje eu fiz de novo. Eu uso um jogo de VR que chama Beat Saber. Muita gente que já conhece, não sei se já Eu ouviu já falar. vi. Nossa, vídeo animal, cara. Vi uns vídeos. Esse é lindo, cara. Esse é um jogo que eu acho bonito. Então, eu uso o Beat Saber pra fazer exercício. Eu gastei hoje, pra você ter ideia, me divertindo, curtindo pra caralho. Eu gastei 350 calorias em, sei lá, 40 minutos, me divertindo, em casa, sem ter que ir na academia e nada. E tem vários, tem muito, cara. Você vê na loja, tem muito aplicativo que é só de fitness, por exemplo. Então existe um mercado para isso. Existe um mercado, o pessoal do Netflix, por exemplo, o pessoal do Facebook está construindo toda uma experiência de cinema compartilhado em VR. Então você tem o telão que você vê, né? Porque quando você está em VR, você pode se colocar numa sala como se fosse num cinema vendo um telão ali, né? E aí você pode ter esse tipo de experiência. Então eles estão criando esse tipo de experiência, estão criando experiência social. Uma coisa que eu fazia muito também, eu jogo poker VR, então sento na mesa com a galera assim, fico jogando poker, os caras falando, porque aí pega do microfone também. Então assim, isso tudo eu vou entrar em mais detalhes, mas pra dizer que assim, é uma outra experiência, cara. Não pode acho que a gente já começa com um negócio que assim, não vai substituir. Existe lugar para os dois. VR veio, eu acho cada vez mais para ficar, mas para preencher um outro tipo de espaço dentro do segmento, tá? Então não é um negócio que vai vir, por exemplo, o Kinect vai ser um novo jeito de jogar jogos, não é isso que o VR quer, tá? Ele quer trazer outras experiências, outras pegadas. Então eu começo por aí. E aí, não sei se você quer já fazer algum outro comentário antes de eu começar a falar sem parar aqui, vai me parando, tá, Mal? Não, porque eu senão eu vou falando. Não, na verdade já vou até puxar, cara. Acho que você falou um negócio que é interessante aí, que aí eu concordo, Fernandão. E você encarar realmente o VR não só com uma experiência só pra jogar games, né? Isso eu acredito, cara. Realmente o VR como uma ferramenta poderosa para entretenimento em geral. E isso eu já vi, cara, relatos no Twitter de uma galera que eu sigo, os caras são entusiastas também em VR. Eles falam que o mais da hora é realmente você assistir filme com a galera como se você estivesse no cinema. Então você bota, né, o óculos lá, olha pro lado, aí eu não entendo como funciona, né? Se ele monta uma sala com pessoas aleatórias, você convida. Cara, vou assistir agora uma sessão do Dark Knight Rises aqui, chamam os brothers aqui, e realmente você olha pro lado, ele descrevendo, ele falou que dá a sensação que realmente você tá do lado de um cara, né? Então, isso sim, Fernando, eu acho que é muito foda. Talvez a dificuldade, imagino que você vai comentar logo mais, é entender o que a indústria dos games aí, né? A gente vê a própria Sony aí pretendendo lançar uma nova versão do PS VR aí pro Play 5 pro ano que vem. Eu tô empolgado porque eles comentaram que não vai ter fio e tudo mais, mas realmente enfim, né? Também não spoilando as coisas que você falar, mas eu concordo com você quando você diz a respeito do VR ser algo que tem muito mais a ver com entretenimento de forma geral e não relacionado a games, tá? Então, mas continua aí, cara. Só desculpa aí te cortar. Não. Era com relação a isso, bem nessa linha mesmo. Tem uma coisa que é bem legal mostrar, porque é engraçado que você trouxe sua experiência. E eu vejo que muita gente ainda tem um pouco dessa experiência inicial no VR. E não só essa que você falou. Por exemplo, tem muito fio, é um trambolho, os gráficos ainda são bem ruins. São estranhos. Cara, é isso mesmo. Começou assim. E muita gente, pior ainda, cara, você ainda começou bem no VR.
muita gente testou a primeira vez VR com aquele, não sei se você lembra, ainda tem isso, eu acho, que você usa o seu celular como a tela do VR. Você tem Uma como se caixa de fosse um papelão, molde, não molde, sei também lá. tem Da o Google fez Google isso. Cardboard. Cardboard, Sim. Então assim, cara, as experiências que você tem com aquele tipo de VR é uma bosta. Assim, é legalzinho pra você entender mais ou menos qual que é a pegada, né? Tipo, o que você pode esperar de mais ou menos ver um VRzinho ali, mas, cara, tem nada a ver. Tem nada a ver. Esse que é o problema, cara. O problema são as pessoas que tiveram a experiência inicial não bacana, porque isso já seta o mindset, né, cara? Aí você já fala, putz, o cara já fala, VR não é pra mim, não é legal, é uma bosta e tudo mais. E vou te contar a minha história, cara. Eu, entusiasta, eu lembro de 2016 foi quando surgiu essa nova onda do VR. Antes de 2016, cara, eu fui acompanhando desde o começo. Um dos precursores aí desse movimento, não sei se você já ouviu falar do Palmer Luckey. Não conheço. Ele foi o criador da Oculus, que futuramente foi comprado pelo Facebook e hoje é do Facebook, tá? Então ele foi o primeiro que colocou de verdade, que criou um modelo do mais novo. O VR, na verdade, vem lá de trás, né? Tinha o Virtual Boy, que era uma porqueira, né? Aqueles negócios que o gráfico lá atrás, uma porqueira. Começou o VR de verdade, que, digamos, era relativamente dava para você apresentar para as pessoas de uma forma decente. Começou ali por 2014, 2015, quando esse Palmer Luckey começou a realmente fazer protótipos, botar para a galera testar. E aí a galera viu que realmente o bagulho estava funcionando, né? Porque assim, tem todos uns detalhes técnicos que eu não vou entrar agora, mas por exemplo, você tem que conseguir ter uma taxa de atualização de tantos hertz para você não ficar enjoado. Então quando você vira, ele tem que ter todos os sensores para entender onde você tá, para virar certinho com a tela. Isso só foi sendo possível depois de um tempo. E foi em 2016 que saiu o primeiro consumer model mesmo, né? O modelo consumidor, que começou com o... Acho que começou com o Oculus Rift, que é o do Oculus. Depois veio o HTC Vive, que é da HTC. HTC, é. E depois começaram a surgir vários outros. Particularmente, eu comprei lá no comecinho, em 2016, 2017 eu comprei, não foi logo no início, eu deixei um pouquinho, eu comprei o HTC Vive. E cara, puta trambolho. Cheio de fio. Gigantesco, cheio de fio, o fio era duro, ficava enrolando no pé. E não só isso, cara, pior que isso ainda existe até hoje, tá? Tem uns modelos mais tops que... hoje em dia você tem um modelo de tracking inside out, que fala, que são as câmeras que estão no headset, que entendem onde você tá, e quando você vai pra frente, pra trás, pro lado, vira tal, ele já entende com base de dentro. Mas esse que eu tinha, ele era de fora pra dentro, então você tinha que instalar nos cantos da sua sala, então você tinha que botar num canto da sala, outro no outro canto, porque e tinha umas bases, e essas bases que faziam a leitura de onde você tava. Isso, desculpa te cortar, cara, mas quando eu joguei, isso é um negócio que eu achava meio bizarro também, né? Você tinha que estar dentro desse square, né? Desses detectores, pra realmente, acho que ele tentar identificar espacialmente onde você tava, né? Então, não sei se isso ainda tem hoje ou não, mas eu lembro que era aquilo, né, Fernandão? Porra, como eu vou imaginar que eu ter esse troço em casa, né? Mas continua aí. Então... E eu tive, cara, pra você ter ideia, cara, pra instalar essa base, isso é pra você ver que, de fato, os primeiros modelos, cara, o Oculus Rift tinha uma pegada um pouco diferente, tá? Mas tô falando da minha experiência com o HTC Vive. Eu tinha que comprar uns cabos de ferro que prendiam no chão e no teto, e nesse cabo de ferro eu prendia essas bases. Então ficava uns puta trambolho na minha sala, cara, que era o lugar que eu tinha espaço pra fazer. E assim, eu topava porque eu tava empolgadão, né? Early adopter, quero testar e tudo mais. Então topava, mas assim, cara, não era a melhor experiência. E tinha muito do que eles falam, como a resolução não era tão boa das lentes, existia muito forte o que eles chamam de Screen Door Effect. Screen Door Effect, cara, eu não sei se você já chegou... Quando você chega muito perto de uma tela, você vai perceber que você consegue ver como se fossem os quadradinhos assim, a divisão pixels, dos quadradinhos. Os pixels. Mas quando você tá com o VR assim muito perto, o que acontece é que você vê a imagem, mas se você presta atenção,
você conseguia ver como se fosse uns mini risquinhos, né? Que era como se fosse da divisão dos pixels. É o que é o screen door. O screen door é aquela tela, tipo tela de mosca, assim, sabe? Aquela tela fininha que você coloca em janela, Tô assim, quando você não quer que ligado. passe inseto. Tô ligado. É tipo quando você vê uns efeitos de cinema, os caras dando zoom numa TV de tubo, e aí você vai Mais ou chegando menos perto, isso. você realmente parece ver uma teia, né? Mais ou Saquei, menos saquei, isso. saquei. E aí você Exato. enxergava isso Aí você enxergava isso. no HTC. Então, assim, cara, ainda tinha muito, por exemplo, o desenvolvimento dos jogos também. Eu sou uma pessoa que enjoa muito fácil. Se um jogo muito intenso, onde você tem uma movimentação, tipo, que não é a sua movimentação do corpo, eu já ficava enjoado. Então tinha muita coisa ali incipiente, né, cara, começando, pá. Então as pessoas estavam aprendendo a desenvolver jogos e experiências melhores para VR. O hardware ainda não era ideal. Você precisava de um computador power para rodar, ainda precisa, tá? Se você quiser jogar o PC VR, que é o que se fala, eu vou entrar nesse tópico depois. Uhum. Você ainda precisa de um computador bem potente para rodar VR, tá? Porque as telinhas deles, cara, é quase 4K cada uma. Por exemplo, o que eu tenho é quase 4K de cada olho. E tem que rodar, e tem uns jogos que tem os gráficos bons. Eu vou falar também um pouco sobre isso. Mas enfim, tudo isso para falar. Começo, cara, é o começo. Bagulho começando, muita coisa para desenvolver. Então muita gente teve essa experiência inicial não bacana. E a coisa está evoluindo, cara. Como tudo na vida, tá evoluindo. Tem o seu público, ainda considera o VR nicho. E aí que entra o nosso grande amigo Zuckerberg aí para tentar mudar um pouquinho essa pegada. O que o Mark Zuckerberg fez? Ele comprou o Oculus Rift lá no passado. Ele lançou outros modelos no meio, tá? E hoje em dia ele chegou com um modelo que é o Oculus Quest. Ele tinha o Oculus Quest 1, que ele foi mais feito como design para ser um VR standalone. O que significa standalone? Você não precisa de um PC para rodar. Você tem joguinhos que rodam nele mesmo. Só como você deve imaginar, né? É desse tamanho. PC na cabeça. Mas é um PCzinho, né? Então você não pode esperar muito do standalone dele, né? Então, assim, ele roda uns joguinhos legais, bacanas. Por exemplo, eu jogo Beat Saber standalone. Porque o Beat Saber ele não precisa de muito gráfico. Então ele roda legal, perfeito. Mas você não pode jogar um Half-Life Alyx, que eu vou falar, não tem como jogar standalone, porque o bagulho é muito mais potente. E aí, vou pegar meu amigo aqui pra mostrar um pouquinho. Pô, aí sim, velho. Esse é a criança que eu tenho. Eu coloquei um acessório aqui, tá? Ele vem com faixa pra você prender a cabeça. Eu comprei esse acessório que é pra prender atrás da cabeça. Ele, tipo, engloba aqui a cabeça. Aí você regula, ele prende atrás. Exatamente. Vou até botar ele daqui a pouco pra você, pra ver como é que é. Porque uma daquelas coisas que você falou, é mó trambolhão. Cara, esse aqui é isso, cara. Ele é tamanho... Deixa eu pegar meu celular aqui, cara. Esse é o meu celular, é um iPhone 11. Uhum. Eu tô comparando aqui, ó. Olha o tamanho do celular. Ele é o tamanho de um celular. E, cara, esse apagaço é o Quest 2, esse aqui, tá? É o segundo do Facebook. Ele é tipo um modelo que o Mark Zuckerberg fez para ser barato, ou seja, acessível para as pessoas, e ele faz tudo, cara. Então, assim, existem modelos mais power, que são até modelos para empresa que quer fazer coisa mais avançada. Uhum. Mas esse aqui foi o que ele fez para expandir, para tentar ir para o mainstream mesmo. E lá fora, Estados Unidos, por exemplo, isso aqui já tá vendendo que nem água. Aqui no Brasil, cara, ainda não tem representação. Então aqui é uma merda. Se você quer fazer, você tem que comprar no Mercado Livre, por um importador, que foi o que eu fiz. Né? E inclusive a loja deles aqui no Brasil nem tem em reais. Você só consegue comprar jogo em dólar aqui. Enfim, tá para expandir. Mas ele fez isso com a tentativa de ser mainstream. Então isso aqui funciona standalone. Então se eu quiser jogar sem nada, eu jogo, eu boto na cabeça e jogo agora. Tá? E eu poderia também, você vê aqui que tem entradinha, não só serve para carregar, mas eu posso ligar no meu PC. Aí eu jogaria com um cabo. Porém, eles desenvolveram uma tecnologia que eu consigo passar a imagem dele pelo Wi-Fi. Então eu uso um Wi-Fi 5, eu tenho um roteador relativamente bom aqui, precisa ter uma potência legal do roteador, mas eu jogo pelo Wi-Fi, cara. Então eu conecto ele, meu computador tá ligado, o Wi-Fi tá ligado no cabo no computador, e PC VR, então jogo de PC de VR eu jogo aqui. Perfeito.
Então eu jogo sem cabo nenhum. Eu boto ele na cabeça e rodo os jogos no meu PC. Então, assim, cara, essa é a dúvida que eu tenho, né? Então, como eu falei, provavelmente a versão que eu joguei é uma versão bem early stage, sei lá, ou bem do início lá, que é aquela que do próprio VR saíam os cabos, você tinha esses sensores para fazer essa questão de situar, né, o jogador dentro de uma área que você não podia sair. Eu lembro que o cara falava, você não pode sair dentro desse quadrante aqui, o fio pendurado no teto. Esse aí, você tá falando pra mim que ele não tem fio nenhum, certo? E a única coisa que eu só fiquei na dúvida, que eu não estava explicando, é tipo assim... Vamos lá. Você tem o PC VR e você tem o Standalone. Ele funciona das duas formas. Quando você faz o PC VR, você consegue rodar um jogo mais potente, teoricamente, porque, na verdade, depois o seu VR vira como se fosse um monitor, digamos assim, né? Então, Exato. ele está fazendo um papel de dar o display do que está sendo processado dentro do hardware do seu computador. Porém, todavia, entretanto, você consegue fazer o standalone, que é de fato você baixar jogos dentro de uma memória dele, aí, sei lá, deve ter um armazenamento interno, tipo o Beat Saber, não sei se é o caso, e você conseguiria jogar ele com o seu PC desligado. É isso. Exatamente. Caralho, Isso. Exatamente isso. E aí a questão do tracking, né, que eu não falei, tá vendo isso, aqui, ó? isso. Olha aqui as câmerazinhas. Cara, ele tem 4 câmerazinhas que fazem todo o tracking, cara. Então ele entende, assim, o negócio de ter uma restrição, né? Ele sempre vai ter, ele tem tipo uma barreira. Eu faço, por exemplo, quando eu faço o primeiro setup dele, eu delineio, eu faço a marcação de onde é minha área, né? Pra bater. E isso aqui faz o pass-through, ou seja, eu consigo ver o meu arredor. Mesmo com VR, eu consigo ver meu arredor com essas câmeras aqui. E aí eu marco. Então, eu com VR, eu olho eu tô vendo tudo no meu quarto e marco onde até onde eu posso ir, tá? E aí o que ele faz? Ele não fica mostrando nada, né? Só se você invade, tipo, você tá saindo muito da área que você tá jogando, você invade, ele vai mostrar que ali tem uma parede, né? Pra você não bater em nada, né? Senão você sai dando soco na parede e tudo mais, né? Com o negócio quando você tá jogando. Mas então isso aqui faz tudo, cara. Assim, se eu quero jogar jogo de PC, conecto via Wi-Fi e jogo, cara. No GTA V você conseguiria jogar aí? Tipo, um jogo que não é VR? Poderia. Assim, depende, né? Tem muitas coisas assim. O jogo tem que estar preparado para o VR, né? Se o cara fez uma versão... Existe uma coisa que faziam no passado, não sei se estão fazendo muito hoje, que eles conseguiam, tipo, converter o jogo em VR, mas naquelas bem boqueta. Poderia, mas vou te falar um negócio. Não faça isso. Jogo para VR tem que ser VR, feito cara. Pra VR. Porque a experiência é outra. Você tem que construir, tem outras dinâmicas, outras arquiteturas. Você tem que fazer o jogo do ground up que eles falam, né? Que é desde do chão para VR. Porque aí você regula tudo, como vai ser a câmera, como vão ser os inimigos, como vai ser a movimentação, como é que você vai interagir com a sua mão. Então tudo isso são coisas diferentes que você tem hoje do jogo, cara. Então só pegar um GTA V e meter num VR, hoje em dia tem umas gambiarra que fazem isso. Faz rodar. Mas não é a experiência que é pra você ter, cara. Joga o GTA V onde ele foi feito. Acho que essa é a minha dica. Então, joga os jogos de VR que são pro VR mesmo. E o Fernandão, você comentou um negócio aí eu fiquei curioso, porque, por exemplo, minha sala aqui tem um espaço reduzido, de certa forma, né? Você comentou em algum momento que você consegue ver o ambiente real. Assim, como é que funciona? Você tem uma área de escape, você tem algum comando que você dá que ele mostra o mundo real? Porque quando eu joguei, cara, eu lembro que realmente eu não conseguia ver absolutamente nada do ambiente real, saca? Então, como é que tá funcionando hoje em dia essa questão de você realmente não sair socando a parede, a TV, ou ter até acidente, né, cara? Porque, porra, sei lá, mano... cair, não sei. Como é que funciona isso aí nesse óculos aí? Então, cara, assim, pra você ver, tipo, você dá uma pausa no jogo, você faz assim, ó. Dá 2 toquinhos, ele abre a câmera pra você ver o que tá lá fora. Então, se você quiser dar uma pausa no jogo e ver, se você precisa ver alguma coisa, matou. Mas que nem eu falei, inicialmente você faz o setup de onde a sua área segura, digamos assim, e aí dentro do jogo, quando você tá jogando, se você tá fazendo um movimento com a mão e sua mão passou daquela área segura,
Ele vai mostrar no jogo como se fosse uma Pode crer. gradinha, assim, falando, ó, você tá Show. aqui na grade e tal. Então aí você não vai Show. Eu invadir lembro. Isso tinha no aquilo lá. outro. Você via Tinha. como se fosse um quadrante vermelho, assim, que você tá ultrapassando pra ele. Pô, Sim, irado isso aí, cara. Irado, realmente, que eles sim. fizeram. E, enfim, né, cara, você falou do Mark Zuckerberg. Acho que uma das coisas que me faz acreditar no VR é o Mark Zuckerberg ter comprado isso. Eu tô até com uma entrevista aberta aqui. Obviamente, não é a mesma coisa, mas acho que tem a ver, Fernando. Não sei que você que manja muito. Tem uma entrevista que o. Sabe aquele youtuber lá, o Marquis Brownlee? Não sei se você conhece ele. Você conhece. Porra, ele fez uma entrevista com o Mark Zuckerberg, o cara tinha pouco tempo, foram 20 minutos, e o Mark Zuckerberg deu toda a visão dele do que ele acredita que vai ser essas tecnologias de... que é um pouco diferente, né, Fernando? Aí você vai corrigir que tem uns termos mais técnicos, mas ele tá numa pegada muito de entender que a próxima interface, assim como o celular, né, ele revolucionou, né, a tela do computador foi para o celular na palma da sua mão, e hoje você faz tudo no celular. Ele acredita, parece que a visão do Mark Zuckerberg é chegar realmente num óculos, que seja como o óculos que você está usando aí, e você ter realmente uma interface que vai extrapolar a questão da realidade aumentada, né? O que você pode dizer assim, cara? Ele até usa um termo aqui que na verdade é o holograms, né? Enfim, acho que é uma outra tecnologia, mas eu não sei se tem a ver a questão da aquisição da Oculus, ou ele estar investindo nisso, que é o que me faz botar uma fé, né? Porque tava lembrando aqui quando eu comecei a usar o Facebook, putz, fiz intercâmbio, uma época em 2007 lá na Nova Zelândia, galera usando o Facebook, eu não entendendo o que era, galera de universidade e tudo mais. Cara, você vê hoje o tamanho do negócio que virou, né? Então, parece que tem caras que às vezes têm uma visão, enxergam algo que a gente tá enxergando. Então, por dentro é isso, né? Entendendo a entrada do Mark Zuckerberg nesse mercado e essa entrevista que ele deu para o Marques Brownlee, mano, ele tá vendo alguma coisa que talvez muitas pessoas já estejam vendo, né? Mas a maioria, o mainstream, ainda não viu. Então, eu queria mais entender de ti assim, indo pra questão, saindo um pouco da parte de entretenimento, mas pensando em jogo, né, Fernandão? Você imagina, cara, em algum momento você ter uma Rockstar, uma Naughty Dog, uma Bethesda, os caras entrando pesado no VR, ou realmente ainda um terreno que está sendo trafegado aí por empresas de tecnologia como o Facebook, né? Que realmente o cara lá, ele tá com uma visão realmente de olhar o VR como uma tecnologia. Acho que o foco dele para jogo é zero, né, Fernandão? Não sei se você pode dizer isso, mas acho que ele tá olhando uma outra coisa. E talvez em algum momento a rebarba para os games vai chegar mais forte em um determinado momento. Como você vê assim essa jornada do VR aí, entretenimento, e aonde que ela pode chegar nos games? Então, cara, eu acho que assim, sim, começando aí pelo final da sua frase, do Zuckerberg, acho que de fato ele tem visões maiores aí pro VR, e você comentou do AR também, do Augmented Reality, que acho que a gente pode falar um pouquinho também. Mas falando do VR agora, cara, sim, cara, ele tem outros planos, ele tem esse plano de conexão, por exemplo, você se colocar numa sala com uma outra Com outras pessoa, pessoas. interagir. Eu acho que ele tá muito mais nessa vibe, pensando como Facebook e agregador. Mas obviamente que assim, o hardware que ele produz, que a Oculus produz, acho que o maior impulsionador ainda são os jogos, tá? Então não é que ele ignora completamente, ele sabe que existe todo esse mercado, mas ele tem visão que isso pode ser usado para muitas outras coisas. Eu acho que vai muito para esse lado. E com relação ao investimento dessas desenvolvedoras, cara, eu acho que é uma questão de tempo. O público ainda é muito pequeno. Ainda não vale a pena para eles investir em jogos AAA para essa plataforma, porque não compensa, não tem como se pagar o desenvolvimento ou ter lucro com isso no momento. Basicamente isso. Se tiver público, cara, se tiver um monte de gente com VR aí, obviamente, cara, aí é uma questão de dinheiro, eles vão acabar desenvolvendo. Só para você ter uma ideia, o Skyrim e o Fallout 4, eles fizeram a versão VR mesmo. Fizeram VR e aí transformaram o jogo, a Bethesda mesmo foi lá e transformou o jogo em VR. Obviamente que eles pegaram o mesmo jogo, mas eles adaptaram tudo, então como você segura as coisas. Aí não foi que nem eu falei do GTA, que alguém fez uma versão porca. Aí foi os caras que Foi deram... pela Bethesda mesmo. Exatamente. Aí foi os caras que fizeram mesmo. Então assim, já mostra que Foi eles estão irado, ali. cara. O Doom, eles já fizeram a versão VR, por exemplo. Cara, não sei se você sabe, é que eu acho que você não curte muito Half-Life, né? Que
quê. Mas a galera que pira em Half-Life, assim, a Valve é uma puta desenvolvedora. E ela foi a primeira que bancou de fato, né? Mesmo porque ela tem um hardware dela, foi a primeira que bancou de fato e falou, não, vou fazer um puta jogo só pra VR. Que é o Half-Life Alyx, que eu sempre falo. Você ficou Não, mas depois falando você que é uma falou. bosta. Não, mas Não, depois tô você zoando. falou, eu pesquisei, cara. Realmente, tem uns caras que falam que o Half-Life Alyx ele foi feito na época errada. Parece que é um troço tão disruptivo que. Enfim, né? Fazendo uma meia-culpa aqui, né, cara? Realmente, as pessoas não estão preparadas ainda para esse tipo de experiência, de tecnologia. Ninguém tem ainda, né? Então, eles saiu na época errada, mas falam que é um puta jogo mesmo, né? Então. E tem outro, cara. A Oculus tá investindo muito nisso. Tá? Tem um outro jogo chamado Lone Echo também, que é um negócio no espaço, que você tem uma história, você se movimenta pelo espaço. E assim, tem uma galera começando, mas não é no mesmo nível de jogos normais de hoje em dia, porque, Uhum. cara, é grana, cara. Basicamente isso. A Valve eu acho que foi a única que bancou fazer um mais profissa ainda. Sei lá, porque ela também tem o hardware que ela quer vender e isso acaba um levantando o outro, assim, sabe? É um Uhum. ganha-ganha. Mas, cara, você vê o potencial nisso aí, cara. Então, se os caras quiserem bancar, hoje tem muita gente indie nesse mercado, né, cara? Acho que, sei lá, Pode crer. 80%, 90% dos jogos que tem aí é da galera indie, né? Que faz umas experiências legais também, interessantes, mas você sabe que não é um AAA, né? Mas agora você pega o Half-Life, cara. É foda. Cara, aí você sente o que é o potencial de verdade. Ali você vê, tipo, puta, é outra pegada, cara. Tá, mas vamos lá, cara. Falando do Half-Life aí, enfim, de empresas grandes que investiram em VR, cara, a Valve realmente deu all-in, foi a primeira que desbravou esse terreno aí, e você entende que fez um jogo, um puta AAA aí com essa tecnologia. A Bethesda, vamos dizer que ela fez um port dos seus próprios jogos. Tem mais alguma grande aí que fez coisa legal, Fernandão? Cara, a Ubisoft começou a lançar uns joguinhos pra Play 4. É. A própria A Sony própria tem o Sony, né? estúdio A dela própria que Sony fez fez. o Iron Man VR, Iron Man tem o Batman o VR que Batman da fizeram. Rocksteady, pode crer. E tem uns joguinhos. Deixa eu até dar uma olhada aqui pra ver se eu não tô perdendo nenhum importante. Tem uns muito legais de VR assim, mas normalmente são Ah, mais ou estúdio da Oculus o da Sony, ou algum indie. tava lembrando, a Sony fez o. Puta, mano, aqui quando você tiver com o Play 5 aí você vai pirar, mano. Tem o joguinho do Astrobot, velho, é muito foda. E é Ah, muito foda esse jogo, e fez muito sucesso. E aí os comentários foram, galera, é o seguinte, esse estúdio que fez esse jogo, vocês não estão ligados, mas eles também fizeram um jogo de lançamento desse mesmo bonequinho do Astrobot pro PSVR. E realmente todo mundo falava, só que assim, como o mercado é menor, né, não é tanta gente que teve acesso ao PSVR, falam que é um puta jogo legal também. E aí depois de jogar, tanto que acho que essa empresa aí, ela, não sei se a Sony adquiriu ou vai adquirir os caras, é Japan Studio, eles fizeram algum bem bolado lá, que é um puta estúdio de potencial, e fizeram um jogo legal pra Play 5. Mas continua aí, cara, acabei te cortando aí no, não, no, no não. esquema do Half-Life que você tava falando. Muito bem mencionado, cara. Eu acho que a Sony tem a pegada deles. Eu não sei qual que vai ser a estratégia, principalmente agora com esse VR do Play 5. Se eles estão O investindo no VR2, VR para Play PSVR 5, 2. cara, eles não vão É, jogar para perder, imagino. Então, assim, cara, ouvi dizer, eu não tenho o PSVR, cara, mas ouvi falar muito bem desse joguinho do Astrobot também, cara. Ouvi falar muito bem que era um puta jogo. E, enfim, então, assim, não tem muito ainda, de fato. Eu acho que é aquela coisa que é o ovo ou galinha, né? Porque, assim, os caras não fazem jogo foda porque ainda não tem população, mas ainda não tem gente porque também não tem jogo foda, né? Então alguém tem uhum. que dar o passo primeiro ali pra arriscar, pra começar. E o Half-Life começou a fazer isso e outros desses também estão fazendo. Então, o mercado vai se construindo. Ainda é um negócio meio caro, ainda é um negócio que tem uma barreira de resistência, tem um acessório a mais, tem um negócio que, sei lá, você tem Um problema na hardware, né, a vista, mais. o hardware, tem negócio de enjoo, eu tenho enjoo, então eu não consigo jogar jogos que são muito intensos, que, por exemplo, tipo first person shooter de VR, existe, que você vai com a arma e você pode movimentar você pelo trackpad, assim, sabe? Você não precisa ir com o Uhum. corpo. Mas, cara, eu jogo 15 minutos desse jogo e já tô quase gorfando, por exemplo.
Então, pra mim, cara, tem todas essas barreiras ainda, sabe? Algumas delas eu acho que são intransponíveis. Por exemplo, não vejo uma forma de, tipo, ao menos você faça um jogo que não tem essa mecânica de você deslizar, né? Porque isso que dá muito enjoo, cara. Quando você tá fazendo um movimento no seu olho e você entende que você tá naquele lugar e seu corpo não tá fazendo nada, parece que dá um tilt no seu cérebro, você começa você tá andando até um a real enjoar. negócio, né? Exatamente. Mas outros jogos, cara, jogo de puzzle, por exemplo, eu joguei um agora recentemente, chama The Room. Ele não é específico. A série The Room, ela não é específica de VR, mas fizeram um específico de VR. Muito foda, cara. Você não precisa correr, nada. Você vai se movimentando, você tem os puzzles, você faz com a mão. Cara, o mais legal de VR, eu acho que esse é o grande ponto, é que te dá realmente outra experiência, cara. É outra experiência de... São coisas que você não consegue... Não é que você tem um jogo que você bota e você tá mais dentro do jogo, um pouquinho mais dentro. Não, a experiência que ele te propicia é diferente do que você jogar videogame. É uma outra tipo de experiência. Não é melhor ou pior, é diferente, cara. Eu acho que é essa a pegada. Pegando o platformer também, cara, que é um negócio de VR que eles estão começando a explorar agora, que eu achei interessantíssimo, cara. Tem um jogo que chama Moss. Já ouviu falar? M-O-S-S. Moss, não conheço, não. Ele tem pra Play também, acho que ele tem pra Play. Ele é um ratinho que você controla ele com... Você ainda usa seus negócios, porque você tem o controle do negócio, mas você também controla por aqui. Então é como se você estivesse vendo uma maquete de cima e você vai controlando um ratinho por essa maquete. E aí tem os puzzles que você tanto mexe ratinho como você pode interagir com a mão, então você tem que abrir um portão, você faz assim, então você faz os dois juntos, tá controlando um cara e você ao mesmo tempo é um ser que tá controlando as coisas ali daquela maquete. Então ele começa a abrir umas possibilidades, cara, que antes você não tinha, cara. Você vê as coisas de forma diferente. VR de fato, cara, quando você pega um VR bem feito, com um gráfico bom, cara, é muita imersão, cara. Quando você joga um Half-Life Alyx de novo, você realmente, cara, quando você tira o negócio, você fala, nossa, até dá um negócio assim, de tipo, putz, voltei, de alguma forma. Caralho, então a imersão é diferente, as experiências que você tem é diferente. Por exemplo, Half-Life Alyx, cara, de novo, vou sempre usar esse nome aqui, vou falar pra caralho. Fanboy da Valve. A primeira vez que eu entrei numa treta mesmo, uma treta, briga de... Como eu falo isso, pô, em português? Um tiroteio com os caras lá, né? Sem spoiler nenhum, mas os caras... Cara, é mó adrena, cara. Você fica, tipo... Você tem que se esconder atrás dos bagulho mesmo. E, tipo, abrir aqui, aí quando você abre, você tem que fazer aqui, mirar no cara de verdade, né? Daí já mirar. mexeu o corpo, fudeu, Fernando. Aí eu tô velho, mano. Isso que é foda. Porque você tem que se exercitar. Você não tem uma opção pra realmente você... Assim, o que seria o VR ideal pra mim? Meter o capacete aí, o óculos, e, cara, use o controle tradicional, um DualSense, um Pro Controller da vida, e realmente você tem uma extensão da tela, não sei, sabe? Mas ainda sentado no seu sofá. Porque esse lance de movimentação, pô, Fernando, é foda, cara. Aí me remete realmente à ideia da época do Kinect, que tinha todo aquele esforço lá, e assim, a diversão... uma outra coisa que também eu acho animal, aí fazendo um paralelo, pô, tem o kit de guitarra e bateria do Rock Band, né? Cara, guitarra é uma delícia você tocar, né? Eu que sou músico frustrado, né? Não aprendi a tocar um instrumento de verdade, eu me divirto com a guitarra. Só que, mano, você sentar na bateria é muito próximo da experiência de você tocar uma bateria. E, enfim, você já deve ter tocado bateria aí de verdade pra valer. Você tem um esforço físico considerável, né? Então, assim, você não consegue jogar por horas o Rock Band. Tem uma hora que você fala, não, chega, né? Eu joguei meia horinha aqui, parou. Então, a sensação que eu tenho do VR quando você relata isso, de abaixar, subir, descer... é que nem seja um paintball na vida real. Uma vez que eu joguei paintball na vida real, eu quase morri, assim, de cansaço, né? Você tem a questão da adrenalina, te falta o ar. Se você realmente não tem um condicionamento físico, pega bastante. E aí, velho? Como é que resolve essa porra? Cara, é uma barreira e é diferente. É que nem eu falei, é uma experiência diferente. Você quer jogar videogame sentado? Você vai jogar um videogame sentado. Você tá com uma energia a mais ali, quer ter uma experiência diferenciada? Você vai pro VR. Porém, ponto importante,
esse tipo de experiência que você está falando, você também consegue ter com alguns jogos de VR. Não todos, obviamente, mas por De não precisar se exemplo, movimentar muito o corpo, digamos assim. tem agora o Flight Simulator pro Foda, hein? VR. Cara, E coisa tem mais como, né? Você não animal. precisa realmente se mexer, né? Porque você tá Qual? no cockpit, me imagino. Sim, eu jogo poker. Poker eu fico sentadão no meu sofá, De boa, jogando com esse lá, fica malucão. 2 horas, 3 horas lá jogando poker com os caras, sentadão. E tem jogo. E também, aquilo que eu falei, esse negócio do cinema. Ah, Isso vai ainda não ser pegou foda. tanto? Isso vai ser Cara, foda. é animal. É animal. Você pega, você senta e bota o negócio do VR, você assiste como se estivesse assistindo no cinema. E com a resolução da tela que você tem no VR, ele já te dá uma puta boa resolução ainda do cinema. Então, assim, tem outras experiências que te deixam fazer isso. Então, se você quer uma experiência mais relax, que você vai ficar tranquilo, tem. Não são todos os jogos. Jogos, normalmente, tá? Pra eles te darem uma experiência legal e tudo mais, são jogos que você vai se movimentar pelo menos um pouco. Pelo menos o braço ali, no mínimo, você vai ter que ficar mexendo o braço pra fazer as coisas, né? Mas tem todo tipo de coisa, cara. Mas, novamente, sempre reforço. São duas coisas, são duas experiências diferentes. Tem lugar pra todo mundo, cara. São coisas simplesmente experiências diferentes. Que nem eu falei, eu uso VR também pra me exercitar. Então, fiquei jogando Beat Não, Saber boa, isso é hoje. legal. Aí é legal. Porra. Então, Porque aí você mexe o corpo mesmo, aí tem finalidade. Isso eu acho que é até mais engajador, né? Eu tô com uma bike aqui que eu tô me esforçando pra pedalar. Pandemia aí, cara, fica parado, fica sentado o dia inteiro, minhas costas me arrebentou. Então, você tentar movimentar, assim, de boas mesmo. Se realmente fosse acessível, nem tanta questão de preço, né? Mas você conseguir encontrar com facilidade esse hardware, digamos assim, talvez eu começaria a pensar em ter um realmente pra jogar o Beat Saber. Porque eu já vi umas streams de Beat Saber. Muito animal, cara. Beat Saber, assim, o visual é muito futurista, tem umas das músicas, né? Eu não sei como é que funciona a questão da licença das músicas, se são tudo trilha branca, ou se realmente são músicas licenciadas, isso eu confesso que eu não sei o que é. Mas aquilo, pra movimentar o corpo, pra você fazer exercício, pô, show de bola. Fator fã, diversão, puta, mano, ainda tem um pouquinho de pé atrás. E pegando um gancho aqui, Fernandão, você falou que ele tem tipo uns manches, né, uns controles que você mostrou, né? Você põe o óculos e você tem um controle cada um numa mão. Eu tenho pegar a as crianças experiência pode crer, é tipo um manche, né? E aí eu tenho, enfim, comentei contigo do lance do Play 5, eles fizeram DualSense, tem o tal do feedback áptico, acho que é essa a palavra, né? E assim, antes de usar, eu achava besteira, eles falavam feedback áptico, puta. Aí eu vi a crítica falando que era legal, eu só fui perceber o quão da hora é usando o troço. Eu vejo você relatando o lance, né, são experiências que a pessoa só vai entender jogando pra valer. Mas existe algo parecido com essa questão do feedback áptico? O controle tem algum tipo de vibração que te dá uma extensão da experiência que você tá vendo na tela? Porque aquilo, um jogo no PlayStation, o que eu acho mais foda é a maneira como ele treme. É muito foda, né? Não é mais os rumbles, né, que o controle antigo tinha, né? Um rumble do lado direito e do lado esquerdo. Parece que o rumble permeia o controle inteiro, tem o falante saindo, que é um áudio que complementa o que você está vendo na tela. O joystick, o controle dele, tem algum tipo de experiência extrasensorial, digamos assim, ou não? tem. Cara, esse que eu tenho, ele não tem nada demais. Ele tem o rumble. Ele é sensível, o rumble dele é como se fosse aquele como se fosse um Play 4, vai. Um controle do Play 4, o rumble dele, em termos de sensibilidade. Pode crer. Mas ele ainda não tem o haptic, ainda... Porém, cara, assim, esse modelo, tá? Como eu falei, tem vários fabricantes e eu não sei exatamente o que eles estão fazendo, se eles estão melhorando muito pra esse lado. Porém, tem duas coisas. Primeiro, esse VR também, eu não falei isso, mas o tracking da câmera dele também pega a sua mão. Ou seja, você consegue interagir com a sua mão mesmo sem o controle dos negócios. Caralho. Mas o que tá para vir aí, estão fazendo muito desenvolvimento disso, são aquelas luvas
que eles querem te dar a sensação de presença na pegada também. Nossa. Ou seja, tem uns negócios hoje que você vê, ainda é bem protótipo, tá? Não tem nada consumer friendly, assim, que ainda seja muito louco. Mas, por exemplo, é um negócio que, quando você pega um objeto, o negócio meio que trava seus dedos, assim, pra você entender que você pegou. Sabe? Aí você pega alguma coisa esponjosa, ele apresenta resistência, assim, para você pegar a coisa esponjosa. Então, existe todo um desenvolvimento para isso, e até quando você falou de haptic, tem um negócio de roupa haptic. Então, você joga jogo de tiro, tem hoje uns coletes que você põe e você sente o tiro. Nossa. Então, quando você toma um tiro, você sente onde foi o tiro aqui. Você sente assim, né? Nossa, é irado, hein, Fernandão? Então, tem muita coisa. Assim, tudo isso, cara, ainda tá muito no começo. Então, ainda são muito poucas pessoas que tem. Não é um negócio que você vai encontrar fácil por aí. Tem um negócio de movimentação também. Você já deve ter visto em algum vídeo aquelas esteiras que você anda pra você conseguir se movimentar com a sua própria perna. Ela Mas movimenta também em 360. Em 360 não, né? Mas Sim. não é só frente e trás, é pros lados, né? Se você tem um. Sim. Muito louco, parece um. Mas enfim, cara, olhando pra essa questão do VR aí, Fernandão, a gente comentou em algum momento, voltando pro universo dos jogos aí, né? Então a gente tem a Valve, você falou que tem a Ubisoft, pô, tem a Sony, que com certeza tá acreditando aí, né? A Microsoft e a Nintendo aí, enfim, a Nintendo algum tempo atrás, que eles também foram os precursores desses games que extrapolavam o controle, né? É um Nintendo Wii, é o Wii, né? Que veio realmente com um controlezinho lá que você tinha um movimento e tudo mais. Acho que veio junto com o Kinect, mais ou menos na mesma época. A Microsoft e a Nintendo parecem estar meio hibernando nesse tema, pelo menos em nenhum momento isso ficou público, que eles vão começar a trabalhar com isso. A Sony já divulgou realmente que está trabalhando no PSVR 2 para ser compatível com o Play 5, então acho que eles ainda estão investindo, acho que isso é um bom sinal. O que você imagina, assim, Fernandão, se a gente fosse pensar daqui pra frente uma timeline, se fosse dar um chute, o que precisaria para realmente... acho que popularizar esse negócio vai demorar muito tempo, né? Mas realmente você ter uma entrada de mais empresas, mais publishers, developers fazendo jogos, olhando para o VR. Você acha que você precisa realmente ter uma Microsoft, uma Sony fazendo seus próprios hardwares? Ou você acredita que o próprio Facebook investindo no seu óculos, ele pode virar um hardware que pode ser usado pelo Xbox? Não sei se você entende que isso pode ser um caminho, né? E não a própria Microsoft fazer o seu PSVR, o seu VR, o seu hardware de VR. Como você vê aí os próximos passos, assim, olhando para a indústria do VR, aliada para os jogos e essas grandes empresas aí ao redor? Cara, começando pela Microsoft, o Phil Spencer já falou algumas vezes que ele acha que o VR ainda não está pronto. Bala. Exatamente, ainda não está pronto para ir pro mainstream. E ele não tá errado, cara. Não tá errado. É tudo aquilo que a gente falou no começo aqui do call. Tem ainda muitas barreiras, de fato, para entrar. E provavelmente, assim, cara, quando começar a pegar fogo esse negócio, o Phil Spencer com certeza vai falar, beleza, você pode usar qualquer hardware aqui no Xbox. Vai ser, vamos que vamos. Não tenho dúvida, cara, que vai rolar algum esquema desse tipo aí. Ele mesmo já falou que a estratégia não é o hardware em si, né? Ele quer construir a plataforma. Então acho que ele não vai... Foco em serviço, né? Eles têm foco em serviço nesse momento. Então acho que não vai surgir um VR da Microsoft tão cedo aí, se surgir. Agora, olhando para uma timeline, cara, ele tá subindo, cara. O VR tá subindo. Se você olhar o negócio, principalmente um dos grandes catalisadores agora com essa grande subida do VR foi o Quest 2, cara. O Quest 2 lá fora, que aqui no Brasil é sempre ridículo, né? O bagulho chega por um preço ridículo. Absurdo, mas lá fora, a versão base, que é a minha, por exemplo, tá $300, cara. $300, mais barato que o iPhone, cara. Metade de um preço de um iPhone, olha lá. Então, você tem um bagulho que você pode usar sozinho, você pode fazer exercício, o valor que ele está trazendo hoje em dia, cara, é muito grande. Você pode ficar fazendo várias coisas sozinho, sem nem ter o computador. E se você tem o computador, tem o bônus que você pode jogar todos os jogos do computador no seu bagulho. Então, assim, começou, e eu acho que o PlayStation vai ser um outro grande catalisador, cara, porque pegar
pegar o público que tem o PlayStation, cara, Porra, cara, é uma base instalada animal. é uma Por isso que eu acho animal. que, enfim, né, até te cortando aí, mas acho que o papel da Sony, continuando, né, sinalizando que eles estão investindo no VR, eu acho que isso pode ser muito bom pro mercado, aí olhando, né, o VR para aplicação em jogos, né, Fernandão? Então, mas enfim, continue, por favor. Não, mas é isso mesmo, cara. A Sony investindo nisso é um dos fatores mais importantes para ir pro mainstream. E é aquilo que eu te falei, cara, uma coisa puxa a outra. Quando começarem a lançar uns killer apps aí do VR, por exemplo, pra mim, eu não comprei com isso em mente, tá? Mas se eu soubesse a experiência que eu compraria o VR só pra jogar Half-Life Alyx no PC, se eu tivesse PC. Cara, sem dúvida, assim, sem dúvida. A mesma coisa que eu comprei a porra do Switch só pra jogar Zelda, essa porra. Que acabei nem jogando essa porra no final comprei, e tá parado aqui. Todo mundo fala desse Zelda aí, você ficou pro outro tópico aí, mas, mano, então, fui trollado também, não sou o Zelda Boy, definitivamente. Então, cara, e é o killer app, cara, te faz querer muito o bagulho porque você vai ter aquela experiência específica. E hoje ainda não tem muito isso, né? Ainda tá muito no começo, cara. Você pensar o VR é como se, sei lá, pensa que por ser uma eu considero, cara, quase que uma, não sei como é que eu vou colocar, ninguém nunca falou, nunca ouvi ninguém falar, mas eu vou colocar, é tipo uma mídia diferente, não sei se faz sentido colocar isso. É uma mídia, eu concordo, é um meio diferente de isso. Entretenimento. Diferente. É diferente. Então, assim, a galera tá entendendo agora como fazer os bagulhos, tá? Então, por isso que ainda não tem o killer ali. Muita gente tava esperando o killer app, quando vai ser o killer app. Então, assim, pra mim Beat Saber é um killer app do standalone, por exemplo, pra quem tá afim de fitness em casa. Total. Tem gente que compra isso só pra jogar Beat Saber, joga só Beat Saber nessa porra. Enfim, quando começarem a surgir esses killer apps, o negócio foi ficando mainstream, aí que a coisa começa a pegar, né? Aí vira bola de neve. Porque aí, cara, aí você começa a ter um monte de gente que tem o hardware, aí fica muito mais interessante para desenvolvedoras fazerem produtos para vender. E é aquilo que eu falei, né, cara? Tem um negócio de, tipo assim, hoje não existe muita competição, quase não tem competição de AAA para isso. Então qualquer AAA que for lá e botar um jogo foda, todo mundo que tem essa porra vai comprar, porque não tem opção, não tem muita competição. Então é isso, cara, uma coisa vai puxando a outra até que... Mas eu acho que tem futuro, sim. Nos jogos, principalmente, de novo, como um acessório, como algo que não vai servir para todo mundo e como algo que vai ser sempre lado a lado ali com jogos. Lado a lado eu digo, vão ter lugar para os dois, mas para equiparar de vendas e tudo mais é outra conversa, mas... eu acho que sempre vai ter um espaço para cada um e vai começar a pegar quando os killer apps surgirem, quando tiver mais gente jogando, vai ter mais desenvolvedores AAA e aí o negócio vai, cara. O que muita gente vai fazer e vai continuar fazendo, cara, é transformar jogo, fazer port. Isso sempre vai acontecer. Então a Bethesda, por exemplo, todo joguinho que ela jogar vai fazer port de VR, o Flight Simulator, todo jogo que não for muito difícil fazer port, vão fazer port porque é fácil e vai vender para o público que tem interesse. Mas o mais legal mesmo é quando fazem jogo de VR. É totalmente diferente. É outra pegada. Eu joguei o port de No Man's Sky. Eu achei uma bosta jogar VR. Tem pra VR. Mas foi feito pela própria... Qual que é o estúdio lá? Hello Games. Foram feitos por eles mesmos, né? Não foi por um mod da vida. Não. Eles fizeram a versão VR mesmo. E não ficou essas coisas. Não, é totalmente diferente, cara. Quando o jogo não é um jogo de VR, não é a mesma experiência. Porque aí não é um jogo de VR, é um jogo adaptado. Eu acho que fazendo um paralelo aí, né, Fernando, é aquilo. É tipo, às vezes você tentar jogar um jogo que foi feito pra você jogar no console e você jogar ele da maneira como foi feito pro celular. Não é a mesma experiência. O que eu acho da hora, assim, desses jogos do celular que tem surgido, por que pareça, tem muito jogo que eu curto jogando no celular, ele com o celular não tombado, né? Landscape, né? Ele portrait, né? Que fala, ele de pé. Até os joguinhos mais nada a ver, os Candy Crush, eu tô jogando uns joguinhos
das Tartarugas Ninja aqui, obviamente bem simples, mas você vai montando time, equipe, e eu acho animal você poder jogar com o celular de pé, né? Isso é uma coisa que eu curto. Mas fazendo um paralelo é isso, né? Não adianta você simplesmente, quando você tá falando, eu pegar um jogo que foi feito para ser jogado no console, na TV, num joystick, e fazer ele exibir na tela do Oculus, que não vai funcionar, né? Ele tem que ser feito um desenvolvimento pensando do começo, início ao fim, com uma experiência pra galera que vai se usar no VR, que é o que a galera da Rocksteady fez com o jogo do Batman, né? Eu acho que a Sony Exato. deve ter metido uma grana lá pra galera falar: é o seguinte, eu lembro que foi até engraçado, né? Porque eles falaram que pô, o Batman Arkham Knight é o último jogo que a gente faz do Batman, já era, a gente quer fazer outra coisa. Tipo, velho, deu 6 meses depois, eles estavam lá na E3 e falaram: pessoal, veja bem, a gente achou que ainda não era o momento, a gente precisaria contar uma história a mais do Batman. Certeza que a Sony deve ter metido uma grana, falar: gente, ó, a gente precisa de talvez um killer app, né, do jogo pro VR. Puta, uma coisa que era foda é isso, né, Fernando? Na época, esse até o próprio Batman Arkham VR, não sei se você jogou, mas eu li sobre o jogo, né? E o pessoal fala que é um jogo muito curtinho, né? Então, assim, né? Eles devem ter falado: meu, vamos pegar uns assets já prontos de outros jogos, vamos tentar criar uma experiência em VR, e acabou não ficando tão legal. Mas assim, velhinho, a gente estamos aí quase chegando em 1 hora aí de episódio. Queria ver contigo, assim, cara, mais suas considerações finais aí. Não sei se tem mais alguma coisa aí. Você que é um entusiasta da tecnologia que a gente não deve ter falado, pra gente poder encerrar esse episódio aí e também passar pra galera algumas recomendações aí de jogos ou tecnologias, que eu separei uma legal essa semana. Legal. Bom, pessoal, eu acho que é o seguinte, VR tá pegando, se você ainda não tem certeza, tenta ir numa dessas casas que tem VR, testa, vê se é para você ou não, ali já dá para ter uma noção. Se quiser começar, cara, recomendo pegar o Oculus Quest 2, tá? Que é o mais consumer friendly, é o mais fácil de fazer setup, vale a pena, muito legal, cara. Se estiver querendo fazer exercício em casa, qualquer coisa desse tipo, vale a pena, testa, maravilha. Se tiver um PC foda ainda que roda jogo, melhor dos mundos. Pode ir em frente, você não vai se arrepender. E de jogo, cara, vou recomendar um que a gente não falou aqui, mas é muito legal. Se tiver alguém que tá escutando a gente aqui que curte Rick and Morty, não sei se você gosta. Comecei a ver, eu assinei o HBO Max, todo mundo fala do Rick and Morty, assisti 2 episódios, achei animal, cara, animal. Então, o criador dele fez um jogo. Ele tem um jogo que é do Rick and Morty e ele fez um outro jogo que é pra VR, que chama Trover Save the Universe. Que é um jogo assim, estilo Rick and Morty, muito divertido, cara. Mas é do Rick and Morty? Não, não é do Rick and Morty. Universo, é do criador. É do criador. Ele fez um outro universo com personagens diferentes, mas só de zoeira, cara. O jogo é zoeira pura, mas, cara, muito divertido. O VR é muito divertido de jogar também. Vale a pena, cara. Não percam essa experiência. E fora os jogos que a gente conversou aqui, que são todos fenomenais. Começa por aí que vocês não vão se arrepender. Ou então, né, Fernando, eu tava pensando aqui, né? Será que ainda que a gente tem pandemia, né? Mas um esquema legal seria se houvesse ainda essas locadoras de VR aí pra galera poder experimentar. Eu confesso, se tivesse essa disponibilidade aí pra testar esse Oculus 2, esse V2 aí, eu teria me interessado, mas eu acho que não deve, enfim, né? A pandemia deve ter ferrado tudo, não deve ter nem lugar pra galera jogar nessas locadoras. Pois é, cara. Acho difícil. Não sei. Pelo que eu sei, só tem aquelas experiências mesmo que nem a parecida com a que você fez. Mas essa não é a melhor, porque aí você não consegue jogar os jogos mesmo que estão por aí. Pode crer. É difícil. É esperar alguma oportunidade. Isso faziam muito lá nos Estados Unidos. Não sei se aqui no Brasil vão começar a fazer isso, mas eles começavam a fazer demonstração, né, nos shoppings. Então você chegava, verdade, sei lá, no shopping, né, qualquer um, e tinha um boot lá de alguém fazendo uma demonstraçãozinha. Eles faziam muito lá fora. Aqui no Brasil, uma hora vai chegar, cara. Uma hora vai chegar. Daqui a pouco tá por aí. É isso aí, bom, Mal. E você? Um animal, cara. Bom, enfim, né? Obviamente, tem uma recomendação que eu queria passar aqui. Não tem nada a ver com o universo de VR, Fernandão. Ainda estou defasado aqui. Fiquei muito feliz de você ter compartilhado todas essas experiências aí. Eu falo zoando que o VR é uma bosta aí, mas tô ligado que não é. Eu acredito que no futuro ele vai ser brilhante. Tem essa questão do trauma aí do Kinect, e até essa experiência que eu tive de mexer muito o corpo, mas
Só o fato de saber que tem várias empresas aí continuando a investir, acho que é um sinal que a gente ainda, a humanidade ainda não está preparada para o VR, mas eu tenho certeza que dentro de alguns anos, não sei se daqui uns 10 anos é muita coisa, mas sabe, daqui uns 5 anos, pensando numa próxima geração de consoles aí, esse negócio vai pegar para valer. E falando de recomendação, Fernandão, essa semana influenciado pelo Twitter aí, né? Eu costumo seguir muitas pessoas no Twitter e sou altamente influenciável quando as pessoas falam de joguinhos novos. Teve um joguinho que eu duvido, se a gente pudesse apostar, você jamais falaria que eu estaria jogando. E este jogo é um jogo de Switch, jogo free to play, o jogo do Pokémon Unite. Não sei se você jogou jogo de Pokémon, cara. Eu nunca tinha jogado um jogo de Pokémon. Faço nem ideia da lore de Pokémon, como funciona. E surpreendentemente, não vou dizer que é o melhor jogo da minha vida, mas tá divertido, cara. Tô achando legal, porque o foda do Switch é isso, né? Dá dó de você gastar uma baita grana nos jogos, porque os jogos nunca entram em promoção na loja da Nintendo. E aí eu vi a galera jogando, pô, eu vi que era free to play. Aí falei, beleza, né? Se é free to play online, você precisa ter a assinatura da Nintendo Online. Não preciso da assinatura da Nintendo Online, então tô aqui jogando no meu Switch e obviamente eu também nunca tive uma experiência jogando, ele é um MOBA, né? MOBA dos LoLs, Dota da vida, que também são jogos que nunca joguei e não me desperta o interesse, eu acho difícil pra caramba. E eu lembro que eu assisti a stream do Pause, o podcast dele, e ele falou, olha, o legal desse jogo é porque ele faz o que nenhum MOBA fez antes. Ele explica como joga. E obviamente ele fez isso. Ele fez um tutorial muito rápido, ele explicou um pouco da mecânica. E aí fica um papo para uma próxima conversa aí. Que mecânicas que tem alguns jogos, né, Fernandão? Que mexem com alguma coisa, que te engajam e fazem você jogar. Eu tava aqui esses dias com meu filho aqui jogando. E eu conversando com ele, né? Pô, Luca, por que a gente tá jogando esse jogo, né? A gente não tá evoluindo o boneco, não tá desbloqueando coisa nova, não dá pra entender. Ele é simplesmente divertido, né? A partida tem 10 minutos, então fica a recomendação aí. Imagino que quem curte já os jogos MOBA, né? Os multiplayer online aí, os Dota, LoL e afins, vão pirar nesse jogo. E quem nunca jogou assim como eu e tem um Switch parado aí e tá afim de jogar, pega na loja lá, gratuito. Obviamente, como eu falei, não é o melhor jogo do mundo, mas é um jogo que eu tenho me divertido nessa última semana, aguardando a escassez de jogos, Fernandão, que eu tô em uma abstinência forte aí, esperando sair o Hades aí na semana do dia 10 aí de agosto, tô muito hypado. E o Kena Bridge of Spirits são dois jogos que eu tô esperando bastante, meu velho. Então, fica aí a recomendação Pokémon Unite. Beleza? Legal. Vamos pensar aí da próxima, trazer alguém que conheça esses tipos de jogos, que eu também não conheço nada, né? De MOBA e essas coisas, realmente. É difícil para legal. Pois é. Bom. Isso aí, né, meu velho? Então, mano, agradecer aí todo mundo que esteve nos acompanhando até agora, falando um pouco sobre VR. Quem tiver alguma sugestão aí de tema e quiser compartilhar aí nos comentários, indicar o nosso podcast para outras pessoas. E é isso aí, pessoal. A gente volta na próxima semana, então. Valeu, Fernandão. Até a próxima aí, mano. Valeu, pessoal. Abração. E a gente se vê. Até mais. Até mais. Falou.